a presença da promessa, e a promessa da presença, a presença da promessa, e a promessa da presença, a presença da promessa, e a promessa da presença, a presença da promessa, e a Senhor, nós queremos ver o que o Senhor está vendo, nós queremos fazer o que o Senhor está fazendo, nós queremos sentir o que o Senhor sente, nós queremos falar o que o Senhor fala. Livra-nos, Deus, de apenas uma agenda evangélica, Senhor. Livra-nos, Deus, de apenas uma vida de cultos. Vamos lá. Leva-nos a esse lugar mais profundo. E a presença da promessa, a promessa da presença, e a presença. Coloque a mão no seu coração junto comigo. Diga assim: Senhor Jesus, mude a minha vida. Eu nunca mais quero ser o mesmo. Em teu precioso nome. Amém. 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 Obrigado, Jesus. Se você quiser, você pode se assentar. Vamos permanecer nesse ambiente. Quantos aqui são gratos pelo que o Senhor está fazendo nessa noite? Amém. Meu nome é Alessandro. Eu tenho 28 anos, eu sou pai da Ana Júlia e da Maria Luísa, e eu sou casado com a Bruna Vilas Boas, e eu sou um dos pastores, sou fundador e um dos pastores da Igreja One. Quem conhece nossa igreja, já ouviu falar? Que legal, muita honra estar aqui com vocês. Tá sentindo o que eu estou sentindo, B1? Amém. Graças a Deus. Sabe,
que tem pesado no meu coração nesses dias é o quanto nós nos acostumamos a fazer culto sem a presença. Eu não quero que você me entenda mal. Talvez eu seja jovem, iludido, mas eu acredito que eu tenho uma caminhada, eu tenho uma caminhada suficiente que me permita fazer algumas observações. Eu não estou querendo aqui dar o currículo para que então você me ouça, mas infelizmente para alguns isso é necessário, né? O próprio apóstolo Paulo fez isso. Eu tenho uma caminhada já de líder de adoração, pregador, não só nas igrejas, né, fora, em outras nações. A gente começou pregando nas ruas também. Nossa igreja é bem objetiva nas pregações nas ruas. Mas eu também implantei 3 igrejas. Estou sendo enviado agora pela minha igreja, pela qual eu implantei. Eu estou sendo enviado para o Reino Unido para começar uma igreja lá em Londres. Então, eu acredito que por mais jovem que eu seja, aquilo que eu tenho entendido nas Escrituras e aquilo que eu tenho observado na minha caminhada me faz poder fazer alguma observação, sabe? Me dê autoridade para fazer alguma observação. Irmãos, eu estou muito tocado, assim, pesaroso, pelo quanto nós nos acostumamos a fazer igreja sem o Senhor dela. E eu não quero que pareça que eu estou sendo duro, na verdade eu não estou exortando você, eu estou exortando a nós. Eu não estou falando de você, talvez você tenha muito menos parcela nisso do que eu. Talvez eu seja mais culpado que você, porque eu fui colocado à frente de muitas pessoas, então, de certa maneira, eu sou líder de muitas pessoas. Então, se a igreja, de alguma maneira, está vivendo um momento ruim, eu sou um dos mais culpados por isso. Mas, irmãos, entenda o que eu estou te falando, sabe? A minha igreja cresceu muito na quarentena. Eu acredito que vocês também. Que a grande verdade, irmãos, é que nem sempre o crescimento das igrejas revela relevância das igrejas. Você está feliz ainda? E hoje eu quero falar sobre isso, eu quero falar sobre a presença. Eu quero falar sobre o quanto nós precisamos dela. Eu acredito que a grande maioria é daqui, né? Quem não é dessa igreja? Levanta a mão. Ok, então a grande maioria é da igreja. Então, irmãos, eu quero compartilhar um pouco desse sentimento, um pouco daquilo que eu tenho aprendido na minha vida, naquilo que o Senhor tem falado comigo. Eu sou ruim de fazer isso, mas senão eu vou começar a pregar, eu vou me perder tudo aqui. Gente, eu escrevi 2 livros. O primeiro livro é esse aqui, chama Quem é Jesus? Um tanto de gente chama esse livro de Quero Conhecer Jesus, mas é Quem é Jesus, tá, gente? E esse livro, basicamente, ele é a mensagem por trás da canção. Presta atenção, ele não é a história da música. Tem a história da música lá na última página, mas é a mensagem por trás da canção. Eu tenho esse verso, né? Quero conhecer Jesus e Yeshua. Eles surgiram há muito tempo atrás, enquanto a minha esposa estava pregando e eu estava fazendo um som para ela. E esse é um clamor da nossa igreja, nós sempre voltamos para isso. Nós somos marcados com João 17, versículo 3. A vida eterna é essa, que conheçam a Deus, o único Deus verdadeiro. Então, este livro, gente, eu tenho recebido mensagens quase todos os dias de pessoas que estão lendo esse livro, e algumas mensagens são muito malucas, pessoas que caíram no meio do ônibus lendo o livro. Vou achar uma igreja mais empolgada. Vou tentar com essa igreja aqui.
Gente, pessoas que caíram orando em línguas no meio do ônibus lendo esse livro. Gente, então assim, eu não estou apelando para que você vai ler e você vai cair, tá bom? Se você quiser, você compra. Se não quiser, você não compra. Tá tudo bem. Amém? Mas eu acredito que essa mensagem é muito importante. Ela basicamente é sobre conhecer a Cristo e qual é a parte prática disso nas nossas vidas. Gente, o que é que o conhecimento de Deus muda na minha vida prática? Então, eu falo um pouquinho sobre chamado, vocação aqui, né, nesse livro. Então, é isso. Esse outro livro, Jesus, um Pai de Família, é a aplicação disso na vida de comunidade. Eu não falo especificamente de como construir uma igreja, mas eu falo muito sobre o senso familiar, não só na igreja, mas em tudo que nós fazemos. Eu começo esse livro falando sobre a Trindade e termino ele falando sobre o envio. Então, esse livro ele é uma continuação daquele livro ali. Amém? Então, eu sou ruim de merchan, acho que vocês já perceberam. Mas, gente, de verdade, é bom. Não é porque é meu, não. Não é porque é meu, não, mas é bom. Alguém está fazendo aniversário hoje? Alguém fez essa semana? Alguém fez essa semana agora? Tá. E agora, o que eu faço? Tá, essa menina aqui, vem aqui. E aquela moça que estava, essa aí. Toma. Valeu. Pegadinha, brincadeira. Amém. Vocês estão felizes ainda, gente? Amém. Eu dei uma descontraída porque eu vi que vocês estavam meio assim. Nossa, esse menino é meio bravo, meio doido. Então eu fiz umas piadas para vocês rirem. Agora vamos voltar? Amém? Então, irmãos, eu estou realmente pesaroso pelo quanto nós temos feito as coisas sem a presença. Eu queria só dar um panorama daquilo que... Eu não sei se você sabe, mas a história da igreja, ela é lotada, ela é cheia de avivamento. E avivamento não só um culto poderoso, mas algumas reuniões, alguns contextos, algumas cidades foram radicalmente mudadas para todo sempre. Por exemplo, quando nós olhamos para o contexto, para o contexto de racismo nos Estados Unidos, um fator muito importante para a briga contra o racismo e até mesmo para brancos e negros congregarem no mesmo lugar foi um movimento chamado Azusa. E esse movimento chamado Azusa, ele é como se fosse o começo do movimento pentecostal. Então, irmão, você já viu alguém orando em línguas na sua vida? Levante sua mão. Já? Amém. Você já viu alguém falando sobre os dons do Espírito Santo? Você já ouviu? Amém. Tudo isso foi trazido de volta para a igreja nesse contexto. Se não houvesse Azusa, provavelmente nós hoje não oraríamos em línguas. Não porque isso não é bíblico, não porque os apóstolos não viviam isso, mas porque esses irmãos lá em Azusa meio que acharam esse poço fechado e abriram esse poço. Muito se fala hoje em dia na nossa nação sobre envio missionário. Eu estou sofrendo os efeitos dessa palavra. Eu estou sendo enviado. Mas, quando nós olhamos para os morávios, é um povo refugiado que começou um culto de oração, e esse culto de oração durou 100 anos. E eles tiveram um dos maiores moveres de envio para todas as nações que já houve. Vamos lá, alguém. Um dos últimos, talvez, que são considerados avivamentos, é o de Toronto. Alguns contestam alguns excessos e alguma coisa assim, mas histórias dizem que as pessoas, ao chegar na cidade, já sentiam um efeito da presença de Deus, logo no aeroporto. Algumas pessoas foram ativadas nesse mover, uma delas é a Heidi Baker.
ela passou alguns dias lá sendo debaixo da presença, ela levantou, pegou o avião e foi para Moçambique. Se você não sabe, procura depois, Heidi Baker. Então, irmãos, o que eu quero dizer para vocês, o que eu quero compartilhar, espero não tomar muito seu tempo, embora eu seja um pouco crítico a isso, mas eu não quero muito tomar o seu tempo. Mas talvez, irmãos, uma das coisas mais importantes que a gente precisa voltar a dar a Deus é tempo. Nós temos tempo para muitas coisas, mas nós não temos tempo para a presença. Eu sou pastor, sabe? E se você não prega objetivamente rápido, as pessoas vão embora. Nós precisamos voltar a aprender, dar tempo ao Senhor. Então, o que eu quero compartilhar com vocês hoje, irmãos, é basicamente uma coisa: existe mais do que nós estamos experimentando. Existe mais daquilo que nós estamos vivendo nas nossas igrejas. E eu não estou falando mal da sua igreja, porque eu nem conheço a profundidade da sua igreja. Por favor, não tenha uma posição de imaturo. Como assim, Alê? O imaturo se ofende com tudo. Por favor, eu não estou criticando a sua igreja, batendo na sua igreja, mas eu estou apresentando aquilo que as Escrituras estão nos apresentando, aquilo que a história da igreja nos apresenta, que existe mais. Então, por favor, não saia daqui achando que eu vi alguma coisa na sua igreja e eu estou falando mal da sua igreja. Eu não posso evitar as críticas, mas se você puder, ouça com um bom coração. Amém? Amém. Então abre comigo Mateus 5. Mateus 5, Sermão do Monte. Mateus 5, versículo 1 diz assim: vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos. E ele passou a ensiná-los, dizendo, vamos parar aqui, pode parar aí. A primeira coisa, eu não quero falar muito disso, mas a primeira coisa que me chama a atenção, e sempre me chamou a atenção no Sermão do Monte, é que obviamente Jesus viu uma multidão, e a resposta de Jesus não foi, vamos ficar aqui no meio da galera. Gente, é muito interessante que quase todas as vezes que Jesus vê uma multidão, ele meio que foge dela. Jesus vai, cura os enfermos, sai para orar. No dia seguinte, os seus discípulos chegam para ele e dizem assim: Jesus, tem mais uma multidão para ser curada. Ele diz: não, hoje não, o Senhor está me mandando para outro lugar. E é claro, irmãos, Jesus é contra as multidões? Claro que não. As Escrituras dizem em Apocalipse que uma multidão de todos os povos, tribos, línguas e nações estarão diante do trono. Amém ou não? Amém. Mas para mim é muito enfático que o verso 1 diz: vendo as multidões, subiu. Sabe, irmãos, existe uma distinção que para mim é bem evidente nas Escrituras entre a multidão e os que seguem. A multidão e os discípulos. E aqueles que sentaram para ouvir essas palavras, primeiro precisaram aceitar o processo de subir esse monte. Presta atenção, todos nós aqui temos acesso, de alguma maneira, ao Evangelho. E é importante que todos nós tenhamos acesso a isso. Mas, você não pode fazer nada para que Deus te ame mais. Mas você pode fazer muita coisa para que você esteja mais perto dele. Você pode fazer muita coisa para que você entenda mais sobre ele. Você pode fazer muita coisa para que você conheça mais sobre ele. Vamos lá, alguém? O fato de Deus te amar não significa que ele te aprova.
A nossa geração tem confundido isso. Vamos lá, alguém? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Amém? Mas e se Deus for contra nós? Quem será por nós? Então a grande realidade, irmãos, é que existe uma jornada a ser aceita. Existe um processo a ser aceito. Preste atenção numa coisa, você nunca se perguntou por que o Deus que criou toda a terra, Ele não faz assim, ó, tipo Thanos. E todas as coisas são resolvidas e a gente, bum, Jesus está reinando e tudo foi feito, tudo está consumado, não tem problema nenhum. Sabe, irmãos, porque existe uma coisa que nos ofende muito, principalmente a nossa geração ansiosa, chamada processo, jornada, caminho. Mas, o Senhor Jesus subiu a esse monte, vocês estão felizes ainda? Cutuca o seu irmão, fala, não dorme não, irmão. Dorme não, irmão. Amém? Eita! Câmera 2. Ah, aquela é câmera 1, né? Essa é câmera 2. Amém. Gente, eu tenho TDAH, então aguenta aí. Vamos lá. Então presta atenção. Jesus subiu ao monte. A primeira coisa que eu quero falar aqui hoje, eu vou falar de várias coisas, mas a primeira coisa que eu vou falar aqui hoje é, você precisa aceitar um processo. Você precisa aceitar uma jornada. Você precisa aceitar um caminhar até o monte. Sabe, e não tem como você aceitar essa caminhada carregando todo tipo de bagagem, sabe? As escrituras, elas deixam bem evidente que o discípulo de Cristo não leva nada a não ser a cruz. Vamos lá, alguém? Amém ou não? Então, chegando lá, Jesus dá o seu famoso sermão do monte. E ele começa pelas bem-aventuranças. Agora, você vai ver, a gente já vai ler, a gente vai falar só de uma bem-aventurança, depois a gente já vai pular para outra coisa. Você vai ver que Jesus diz assim, bem-aventurados os taradadadadadá, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os taradadadadadá, porque esses serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os taradadadadadá, porque desses é o reino dos céus. Agora, irmãos, preste atenção, você está olhando para mim? Você vai perceber que nenhuma dessas bem-aventuranças, elas parecem prazerosas agora. Se você se lembra um pouquinho, abre para mim a primeira bem-aventurança. Bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino de Deus. Passa para o versículo 4. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Para aqui. Irmãos, vamos lá alguém. Tem algum privilégio agora em chorar? Nenhum. O versículo é bem explícito em dizer que a minha esperança não está agora, ela é futura. Vamos lá alguém. Ou seja, nós precisamos parar de nos mover em uma fé que nos promove êxtase momentâneo. Por darmos muito valor ao presente momento, temos perdido o que é eterno. Por valorizarmos demais as coisas que passam, estamos perdendo as que não passam. Vamos lá, alguém? Então, as bem-aventuranças, presta atenção, bem-aventurado o que chora. Jesus está chamando de muito felizes os que choram. Agora, irmãos, volta no versículo 3. Bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Agora vamos parar aqui. Fala comigo, reino dos céus. Irmãos, eu particularmente creio que o Senhor está reinando desde sempre e para todo sempre, sim? Então o Senhor está reinando agora? Sim. Existe uma realidade celestial agora? Sim.
nós podemos, de alguma maneira, experimentá-la aqui? Sim. Hebreus diz que existem os poderes da era vindoura, sim ou não? Sim. Então, mas, de alguma maneira, o trono de Deus, que está lá agora, nos céus, pode ser manifesto aqui, em uma porção bem inferior do que um dia nós veremos em plenitude, amém? Mas eu também creio, irmãos, que quando Jesus está falando isso aqui, ó, bem-aventurados os pobres em espírito, pois dele é o reino dos céus, ele não está dizendo assim. Vou falar com você, qual que é o seu nome? Não escutei nada. Maria Eduarda, você está tímida, né? Então, Maria Eduarda, eu não creio particularmente que Jesus está falando assim, Maria Eduarda, bem-aventurado você, sofrendo muito, porque o seu galardão é metafórico. Bem-aventurado vocês, crentes, que sofrem muito, que vocês vão ter uma recompensa, sei lá, de ar. Porque a gente associa espírito com coisas que, sim ou não? Elas não existem. Isso é uma mentalidade grega que nos ensina que as coisas do espírito, as coisas celestiais, elas são sem forma. Está feliz ainda? Agora, as escrituras prometem, eu não tenho tempo para falar de tudo isso, mas as escrituras deixam bem claro que o reino de Deus, que é eterno e sobre todas as coisas, um dia se manifestará de maneira física e objetiva em toda a terra. E quando isso vai acontecer? No retorno de Jesus. Vamos lá, alguém. Então, em outras palavras, Maria Eduarda, você pode experimentar de alegrias agora. Você pode experimentar de consolo agora. Você pode experimentar de vigor agora. Na verdade, você deve experimentar isso, mas, essa promessa aqui é real, ela é física. Um dia, essa promessa vai acontecer de verdade. Vamos lá, irmãos. O evangelho não é folclore. Isso muda tudo. Amém. Isso muda tudo, irmãos. Sabe por que isso muda tudo? Porque agora você tem um motivo concreto para viver. Beleza, você foi salvo. Mas para quê? Para que você foi salvo? Ah, Lê, eu fui salvo para tocar no louvor. Sério? Sério mesmo? Sério mesmo que você crê nisso? Eu não estou não estou te zoando não, mas sério mesmo, para pensar, faz a conta na sua cabeça, você foi salvo para tocar um louvor? É só isso então? Então essa é a promessa, isso é o reino. Alguém, por que vocês acham que todo momento os discípulos indagavam Jesus dizendo assim, Jesus, é agora que o Senhor vai estabelecer o seu reino? Jesus, é agora. Porque, irmãos, eles tinham uma expectativa de que algo real, físico, objetivo iria acontecer. Bem-aventurados os pobres de espírito. Agora, irmãos, essa é a primeira bem-aventurança. Eu acredito que tem um motivo para ser a primeira. Tozer diz no livro dele, Experimentando a Deus, que quando Jesus usa essa palavra, pobres em espírito, na verdade ele está nos chamando de homens sem teto, pessoas que moram nas ruas. Em outras palavras, Tozer diz que os cristãos são chamados a viver como se não possuíssem nada. Você não está me entendendo, não. Você não está me entendendo. Os cristãos foram chamados a
viver como se eles fossem os últimos. Irmãos, preste atenção numa coisa. Nós não fomos chamados, entre aspas, para sermos fortes. Nós somos convidados a ser fracos. Sabe o que tem me assustado? A quantidade de crente com respostas. A gente acha que ser espiritual é ter todas as respostas. Vamos lá, alguém. Alguém precisa perder o medo de ser fraco. Alguém precisa perder o medo de ser pobre. Alguém precisa perder o medo de ser dependente. Vamos lá. Sabe, nós temos aprendido que, se eu chego para o meu irmão aqui e digo assim, o que o senhor vai fazer o próximo ano? Ele diz, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, vou fazer aquilo. Nós aprendemos que isso é fortaleza, e nós julgamos isso espiritualidade. Veja bem, nenhum problema em se organizar, na verdade você deve fazer isso, mas, bem-aventurados os pobres em espírito. As pessoas chegam para você e dizem, qual é a sua visão para aqui 10 anos? Irmãos, veja bem, olha aqui para mim. Tem valor nisso. Eu tenho uma visão para aqui 10 anos na minha igreja. Mas, ao mesmo tempo, o que vale a minha visão? Ele é legal, mas eu que estou pregando. Fica comigo. Ao mesmo tempo, irmãos, o que vale a sua visão? Sinceramente, o que vale? Vamos lá, alguém. A gente precisa ser trazido a esse lugar de humildade. Sabe uma das promessas que mais acontece nas Escrituras? Eu estou lendo os profetas, Malaquias, Isaías, Jeremias, Ezequiel. Sabe qual é? Os orgulhosos serão humilhados. Eu vou te falar uma coisa. Eu sei exatamente o contexto dos orgulhosos que as Escrituras estão falando. E não é apenas sobre o cara que é orgulhosinho. Mas de verdade, eu tenho sido tomado por temor. E eu tenho orado, Deus, eu não quero ser um desses. Eu vou te falar uma coisa. Ou você se humilha, ou será humilhado. Filipenses 2 diz, tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo Deus, não usurpou ser Deus, mas Ele se humilhou, fala comigo, Ele se humilhou. Ninguém humilhou a Cristo, irmãos, Ele mesmo se humilhou. Vamos lá, nós precisamos ser levados a um lugar de dependência de Deus. Nós não sabemos fazer nada, nós não temos uma mensagem incrível, eu não tenho a melhor música, a minha igreja é uma igreja normal. Vamos lá, você tem coragem de falar isso? Você tem coragem de ser essa pessoa? Porque eu vou te falar uma coisa, pregar isso aqui agora, hoje à noite, é espiritual, sabe, é legal. Como diz um livro que eu estou lendo, Humildade, ele é mó fininho, mas eu estou demorando um ano para ler, que está tão difícil. Ele diz assim, o maior orgulho que tem, o mais perigoso, é o orgulho de ser santo. É o orgulho de ser humilde. Então, pregar sobre humildade pode esconder orgulho. Vamos lá. Falar sobre coisas santas pode esconder pecado. Vamos lá, alguém. Se nós queremos a coisa séria, nós precisamos começar a ser sério. Se nós queremos a coisa real, a gente precisa começar a ser verdadeiro. Se nós queremos a coisa para valer, a gente precisa começar a ser para valer. Vamos lá. Você não vai ter maçã plantando banana, irmão. Pobres de espírito. O Senhor quer nos levar a esse lugar onde nós somos totalmente quebrados. Eu não sei se eu falo um pouco. Eu vou falar um pouquinho.
Mas no último ano, irmãos, eu tenho passado talvez um dos processos mais difíceis de toda a minha vida. Eu estou há 1 ano sem ter uma casa própria minha. E não digo própria de ser minha, porque eu comprei. Não, é ter uma casa própria, onde eu chamo de casa, mesmo que seja alugada. Eu estou morando de favor há 1 ano. E não porque a gente não tenha condição, não porque a gente não possa, mas porque o Senhor nos moveu e meio que tirou tudo da gente. Gente, não fica com dó de mim não, em nome de Jesus. Também não quero que você venha aqui e comece a ofertar, bem? Fica quietinho aí no seu lugar. E nesse processo, eu tenho percebido o quanto eu era controlador com a minha igreja. O quanto eu era possessivo com os meus discípulos. O quanto eu era orgulhoso. O quanto eu me comparava. O quanto eu era dono de mim mesmo. E nesse 1 ano, já foram 3 momentos que eu achei que eu ia embora e não fui embora. Alguém. Você olha essa cara, esse bigode grosso, você fala assim, o que esse menino se preocupa? Irmão, eu tenho 2 filhas. Eu tenho 3 igrejas. Eu me preocupo com muita coisa. O quanto você possui da sua própria vida. O quanto você controla da sua própria vida. Construa tudo, não seja dono de nada. Construa tudo, não seja dono de nada. E é em cima desse quebrantamento de espírito que nós precisamos voltar a falar da presença. Porque quem é grande demais em si mesmo não precisa da presença, irmão. Quem é grande demais em si mesmo não precisa da presença gloriosa de Jesus. Vamos lá, quando você começou a pregar, eu não sei aqui se tem grupo nas casas, tem? Tá, então você começou a liderar alguma coisa. Vamos supor que vai abrir os grupos nas casas, aí você começa a liderar. Sabe o que vai acontecer? Escreve aí, escreve o que vai acontecer com você. Quando você for levantado líder, você vai orar, você vai jejuar, você vai chorar, vai bater cabeça na parede, você vai falar, Deus, eu não sou digno, me usa, Senhor. Irmão, na hora que passar uns 5 meses, que você perceber que mesmo quando você não ora, a célula não fecha, você para de orar. Alguém. Porque atividade não mede devoção. Presta atenção. Atividade não mede devoção. Devoção mede atividade. Então, o que acontece? Quando nós aprendemos que a gente sabe fazer, mesmo sem Ele, nós meio que o tiramos de cena. Eu me lembro de um pregador que eu gosto muito. Ele tem uma história de que ele contou para um dos discípulos dele, e esse discípulo me contou, que uma vez ele foi pregar numa igreja, ele começou a falar sobre avivamento e tal, e aí começou a acontecer as coisas, as pessoas começaram a cair, meio que expulsaram ele da igreja, e ele estava orando, e aí o Senhor disse para ele, não fique triste, eles te expulsaram ontem, mas a mim, eles expulsaram anos atrás. Eu não sei se foi o Danduque que falou uma vez, não para mim diretamente, mas que falou, se a presença de Deus fosse tirada das igrejas do Brasil, talvez poucas perceberiam. Lá alguém. Vamos lá alguém. Isso é sério. Isso é sério demais. Vamos sair de uma realidade onde você olha só para a sua igreja. Amém? Porque talvez sua igreja seja magnífica. Agora, olha para sua cidade.
seu estado, para os estados vizinhos. Olha para o Brasil, olha então para a América do Sul. Irmãos, se Atos 2 é o marco zero, nós estamos em -3. Vocês estão felizes ainda? Amém, tem que ficar feliz, apanha rindo. Esse é o segredo. Amém? Esse é o segredo. Eu não sei você, irmão, mas eu sinceramente, eu não quero fazer nada sem a presença. E eu quero que você me entenda aqui, eu não estou falando de sermos emocionais e espirituais, ao ponto de tudo que nós vamos fazer, a gente diz, Deus, é para eu virar para a direita ou para a esquerda? Irmão, por favor, eu não estou falando disso, né? Amém, você quer viver essas coisas? Vive, vai, ora, amém. Pode ser um tempo muito legal para você, mas eu te garanto que você vai perder muito tempo. Eu estou falando, irmãos, daquilo que direciona, aquilo que é o prume, fundamento de tudo que nós fazemos. Sim ou não? Amém? Ô Ed, faz um fundinho aqui que o pessoal está meio desanimado. Eu já estou terminando, foguinhos. 10h10, já estou terminando. 11h40 a gente termina. Ah, para de ser mentiroso. Vamos aplaudir o Ed Lima. Ei. Amém. Irmãos, o quanto você está disposto a parar tudo que você faz, que você percebe que Ele não está lá. O quanto a sua reputação te prende de ser fiel. Vamos lá, alguém? Reputação é orgulho, sabia disso? Sabe uma coisa que me libertou? Gente, eu comecei a liderar pessoas, eu tinha 18, 19 anos. Eu comecei realmente a liderar pessoas. E sabe o que aconteceu? Maria Eduardo, lembrei. O que aconteceu? Por mais que eu tentava ser perfeito, você não vai acreditar. As pessoas falavam mal de mim. Não, mas agora é que você não vai acreditar mesmo. Elas tinham razão. Você sabia disso? Sabia? Por mais que eu tentava ser o melhor líder, o melhor pastor, eu estava em todas as reuniões, eu pregava, eu abraçava todas as pessoas, eu dizia eu te amo para todo mundo. Eu esqueci alguém. Para alguém eu dei um te amo meio, não muito te amo. E elas falavam mal de mim. E sabe de uma coisa, irmãos? Elas estavam completamente certas, porque tinha gente que eu abraçava querendo matá-la. Vamos lá. Sabe o quanto demorou para eu me livrar do peso de que eu tenho que ser a perfeição para todo mundo? Demorou muito tempo, irmão. Sabe o nome disso? Não é santidade, o nome disso é orgulho. É o desejo de ser bom para todo mundo, não porque você ama as pessoas, mas porque você quer que elas digam que você é bom. Então a pergunta é, o quanto do nosso orgulho e o nosso desejo por reputação tem nos impedido de vivermos algo verdadeiro? Vamos lá. Vamos lá. Irmãos, preste atenção numa coisa.
Entenda o que eu vou falar. Não corta isso só pela metade e põe lá no TikTok que as pessoas vão falar mal de mim. Mas andar com Cristo muitas vezes, e na minha opinião, 99% das vezes, é mais difícil do que andar com o diabo. E não porque, presta atenção, não estou falando que crente sofre. É muito mais do que isso, gente. Para de ser bobo. Que é verdade que crente não sofre quase nada. Na verdade, o crente genuíno, ele não sofre porque ele ficou doente. O crente genuíno, ele sofre porque a palavra está esmagando ele. O maior sofrimento do crente genuíno é que a palavra começa a esmagar ele. E ele começa a dizer assim: meu Deus, eu não pareço com Cristo. O sofrimento do crente genuíno não é: ai, me tiraram do louvor, pastor. Não, irmão, o crente genuíno não tem tempo para isso. O crente maduro, o discípulo maduro, ele não tem tempo para isso. E é esse o meu ponto. Andar com Cristo é mais difícil por esse motivo. Você imagina, você é chamado para caminhar, 3 anos com Cristo, e você está andando com Ele, e você acostumou a, quando você vê um leproso, sai correr. Ele vai lá e abraça o leproso. Fala assim: não. Está no meio de uma tempestade, ele dorme na tempestade. As pessoas estão com fome, ele não vai no mercado, ele dá graças. Ô, gente, o nome disso é confronto. Confronto. Vamos lá, alguém. Se a sua vida com Cristo, ela é apenas um mar de pétalas de rosa, irmão, sinto em te dizer, veja bem, nós somos mais do que felizes. Paulo em Filipenses 3 diz: alegrai-vos. Mais uma vez, repito, alegrai-vos comigo. Ele estava preso, irmão. Então, a momentânea tribulação não se compara à alegria de uma expectativa eterna. Amém? Então, eu não estou te propondo. Estão felizes? Então eu não estou te propondo, irmãos, um evangelho deprê, um evangelho tristão, amém? Mas o evangelho genuíno promove dor interna e felicidade para fora. Esse é o evangelho genuíno, amém? O evangelho, ele tem a dosagem correta de amargo e doce. Não tenta deixar ele muito doce e nem tenta deixar ele muito amargo. Apenas prega o evangelho. E no próprio evangelho tem amargo e doce. Tem a dosagem certa. Vamos lá, alguém? Vamos lá, alguém. Normal. Então, amigos, abre comigo em João 20, versículo 1. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu que a pedra estava revolvida. Que pedra é essa? A pedra do túmulo de Jesus. E então correu e foi ter com Simão Pedro e com o outro discípulo, quem Jesus amava, que provavelmente que é João, e disse-lhes: tiraram do sepulcro o Senhor, e não sabemos onde o puseram. Saiu, pois, Pedro e o outro discípulo, e foram ao sepulcro. Ambos corriam juntos,
Mas o outro discípulo correu mais depressa do que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. E abaixando, viu os lençóis de linho, todavia não entrou. Então Simão Pedro seguindo, chegou e entrou no sepulcro, e ele também viu os lençóis. E o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus, e que não estava com os lençóis, mas deixado num lugar à parte. Isso tem muito, tá, gente? Isso aqui fala muito, mas a gente fala outro dia. Então, entrou também o outro discípulo, que chegara primeiro ao sepulcro, e viu e creu. Pois ainda não tinham compreendido a Escritura, que era necessário ressuscitar entre os mortos. E voltaram os discípulos outra vez para casa. Vamos parar aqui. Presta atenção. Irmãos, Cristo passa 3 anos com seus discípulos. E aí é necessário que ele morra. E a última ceia de Cristo, ele diz: eu desejei ardentemente ceiar com vocês. Sabe o que me toca muito? É que o último momento de Jesus não foi passando o link do Dropbox com todas as mensagens dele. O último momento de Jesus não foi assim, ó, essas são as minhas mensagens mais fortes. O último momento de Jesus não foi, ei, façam assim que vai dar certo. O último momento de Jesus foi, venham aqui, se assentem comigo, e estejam comigo. Jesus morre. E para mim é bem evidente em João 20, 21, que apenas uma mulher ficou à beira do sepulcro. Apenas uma pessoa ficou indignada. Apenas uma pessoa ficou sentindo a sua ausência. Entenda aqui o que eu estou te falando. Pedro e João são apóstolos, fundamento da igreja, mas eles não estavam lá. Sabe, por mais que a gente tenha motivos a mais a dizer, mas essa mulher, ela estava lá. E ela estava sentindo a ausência de Cristo. E de repente chega, ela vê, ela percebe que, onde está o meu amado? Onde está o meu Senhor? Vamos lá, não sei se você está entendendo o que eu estou te falando aqui, mas, onde está o nosso Senhor, irmãos? Será que nós podemos encontrar alguém que pranteia, que chora e que não abandona o lugar da presença e diz assim, ok, eu aceito tudo, mas onde está Ele? Se nós continuarmos lendo aqui, versículo 11, Maria, entrando, permanecia junto à entrada do túmulo, chorando. Enquanto chorava, abaixou-se e olhou para dentro do túmulo, e viu 2 anjos vestidos de branco, sentados onde o corpo de Jesus fora posto, uma à cabeceira e outra aos pés. Agora, vamos lá alguém, agora presta atenção, versículo 13, olha o que eles perguntaram, mulher, por que você está chorando? Olha a resposta dela, levaram embora o meu Senhor. Levaram embora o meu Senhor. Será que será que o Senhor consegue levantar alguém aqui hoje? Pode chorar. E pode chorar. A ausência não apenas da presença em nossos cultos, mas principalmente, irmãos,
Deixa eu te falar uma coisa, Jesus ressuscitou e Ele ascendeu ao céu, sim ou não? Sim ou não? Sim ou não, amém? Vã, a nossa fé não é, porque Ele de fato ressuscitou, mas a promessa é, minha amiga, Ele vai voltar. Alguém pode chorar, esse versículo me tocou há uns 7 anos atrás, eu não consigo fugir dele. Mulher, por que choras? Sabe, eu não estou chorando, sabe, ela podia responder, sei lá, os milagres pararam de acontecer, a provisão parou de chegar, sabe, os sinais pararam de chegar, o ministério parou de fluir. A resposta dela é, levaram ele não está aqui. Ele não está aqui. Irmãos, a presença de Cristo, a ausência de Cristo precisa ser sentida. Se nós não estamos sentindo a ausência dele, nós não vamos valorizar a sua presença. Nós precisamos sentir a ausência de Cristo. Deus me livre e me guarde, como diz a minha avó. Deus me livre e guarde de construir um ministério que não sinta a ausência de Cristo. Okay. Como diz o Danduque, o lugar mais difícil de Deus se mover são nas boas igrejas. E é claro que essa frase não está incentivando a ser ruim, porque na verdade a boa igreja é aquela que tudo é colocado em seu lugar para hospedar a presença. Essa é a boa igreja. Mas a frase, ela está falando da boa igreja, daquela que tudo é feito e tudo tem o seu lugar, menos a presença. Vamos lá, alguém, meu Deus. Todas as coisas das nossas vidas são colocadas no lugar, menos a presença. Não fala de dízimo não, que parece aqueles gatinhos no YouTube quando vê pepino, sabe? Se você nunca viu isso, coloca gato fugindo de pepino. Sua vida vai ser mudada para sempre. Não fala de dízimo. Não fala de separar uma parte ao Senhor. Irmãos, você subir num púlpito e falar sobre jejum e oração virou legalismo. Deixa eu te falar uma coisa. Você quer ter a unção da pessoa que você admira? Sinceramente, você quer? Não, não é lencinho que vai te dar essa unção. Eu vou te falar uma coisa. Eu sou old school, irmão. O lance ainda é, ora, jejua e lê a Bíblia, irmão. Não tem outro segredo. Agora, se fendesses os céus. Se descesses aqui. Sabe, às vezes a gente entende, não, Cristo já fendeu os céus, Cristo já desceu, mas o contexto da profecia de Isaías, ela tem um contexto de remissão de todas as coisas, onde Cristo vai julgar os seus inimigos, onde Cristo vai reinar sobre toda a terra. Então é necessário que Ele volte uma segunda vez. Agora, isso precisa, de uma maneira prática, surgir em nossos corações hoje. Meu Deus, que saudade da sua presença. Talvez eu estou indo muito para um futuro e você está se perdendo. Então vamos trazer isso para o agora. Irmão, nós não podemos nos acostumar a nos reunirmos sem que Ele esteja lá. Feche seus olhos. Eu creio que o Senhor vai começar a nos tocar.
comigo, Jesus. Passeia entre nós. Passeia entre nós. Tira toda máscara de orgulho, Senhor. Passeia entre nós. Nós precisamos da sua presença. Nós precisamos da sua presença. Mais. Se você puder abrir sua boca, fazer sua própria oração. Se você quer ficar de pé, você pode ficar. Se você quer se ajoelhar, se você quer se render ao chão. Traga-nos para perto, Jesus. Traga-nos para perto, Jesus. Traga-nos para perto, Jesus. Senhor, libera fome, libera paixão pelo seu nome, libera paixão pelo seu nome, Jesus. Libera paixão pelo seu nome, libera paixão. Fogo, lágrimas, fervor, devoção, mais. Aqueles que dizem, Ale, tem alguma coisa acontecendo comigo. Ou então aqueles que dizem, alguma coisa precisa acontecer comigo. Eu gostaria de chamar, vem aqui na frente. Vem aqui na frente. Esse apelo, ele não tem nome. Esse apelo, eu não estou te chamando, pelo menos agora, não estou te chamando para quem quer aceitar a Cristo. Eu estou chamando aqueles... Você precisa, tem uma urgência dentro do seu coração de, eu preciso ir mais fundo, pelo amor de Deus, alguma coisa precisa acontecer comigo. Vamos lá, alguém.
Se não tiver espaço, podem parar nos corredores mesmo. Eu posso te dizer, irmãos, existe mais, sabe? Existe muito mais. Existe muito, 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 muito mais. Existe um lugar mais fundo. Não se distraia. Eu sinto que alguns não se sentem dignos. O Senhor quer te lembrar que a sua graça, seu perdão, seu amor estão acessíveis. Oh, yeah, yeah. Sabe, irmãos, quando eu me casei, você pode continuar com seus olhos fechados. Quando eu me casei, eu e minha esposa, a gente não tinha muito dinheiro para fazer uma lua de mel legal. Então, a gente foi de ônibus para Ouro Preto. Essa foi a nossa lua de mel. Mas a gente ficou sabendo que na semana da nossa lua de mel, ia ter uma conferência chamada Fogo e Glória. Esse é em Juiz de Fora, e alguns homens que a gente admira estariam lá, e a gente estava tão faminto, nós estávamos tão sedentos por algo, que nós separamos 4 dias da nossa lua de mel. Nós viajamos sei lá quantas horas de ônibus para estar nessa conferência, para que literalmente esses homens orassem por nós. Sabe, irmãos, para alguns isso parece loucura, desequilíbrio, radicalidade. Mas, irmãos, quando eu vejo um homem sendo jogado do telhado nas escrituras para ser curado, quando eu vejo um outro homem pequenininho subindo nas árvores para que Cristo o veja, quando eu vejo o cego de Jericó gritando sem parar: Filho de Davi, tem compaixão de mim. Irmãos, eu vou te falar uma coisa: fome por Deus não é um sentimento bonitinho. Fome por Deus não é um sentimento passivo. Na verdade, a caminhada cristã, ela não é passiva. Veja bem, ela não é emocional, ela não é emocionalista, nem sei se eu posso dizer isso. Mas ela também não é passiva. Ela é violenta. Será que existe violência espiritual dentro de você hoje? Será que existe uma fome não de pão e uma sede que não é de água, mas uma fome e sede das palavras, daquilo que está no alto? Vamos lá, tem alguém aqui comigo hoje? Tem alguém aqui comigo hoje, irmãos? Vamos começar a corresponder à presença. Se você quiser ficar, vamos ficar de pé, os que estão aí atrás. Fogo, fogo, mais. Eu não sei se tem alguns voluntários podem orar pelas pessoas aqui, impor as mãos.
Irmãos, por favor, vamos aumentar o volume da nossa voz, vamos aumentar a intensidade da nossa busca. Feche seus olhos, vamos olhar para Ele, Você que não ora, você que ora em outras línguas, começa a orar em outras línguas. Vamos lá, mais. Relembra-nos, Deus, das coisas que nos faziam queimar no princípio. Relembra-nos, Senhor, das lágrimas dos primeiros dias. Lembra-nos, Deus, das coisas que realmente importam.